Bom, eu acho que como todo fã de metal, o meu contato com esse gênero musical começou na adolescência. À medida que eu ia descobrindo aquilo que me fazia o gosto, aquilo que o meu ouvido gostava e procurava ouvir, eu comecei a ouvir o rock and roll, comecei a ouvir punk rock, comecei a ouvir metal, comecei a ouvir várias vertentes desse som mais pesado, desse som mais intenso. Eu gosto muito de definir como música intensa, né? E esse conceito de intensidade acaba se espalhando para outras áreas musicais, como música eletrônica, jazz. Eu gosto muito de intensidade na música e o metal, o hardcore, são duas áreas que me nutrem com essa intensidade que eu procuro na música. Então é um gênero que até hoje eu não abandonei, está presente na minha vida. É a música que eu ouço com mais frequência, né? Eu sempre tento ouvir coisas variadas, mas sempre acabo caindo naquelas bandas que eu gosto, naquele tipo de sonoridade que eu gosto e que eu acho que me faz bem. Então o metal é parte integrante da minha vida, constitui aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito. Penso que ajudou a moldar a minha ideologia, a minha visão de mundo, certos valores que eu cultivo, certos gostos que eu cultivo, certas perspectivas de analisar a realidade e me colocar nessa realidade também. Então, eu acho que é uma parte muito forte, muito daquilo que me constitui. Então, eu não conheço tantas bandas aqui da região, até porque eu acho que a movimentação metal aqui, ela fica um tanto quanto restrita a um circuito que há algum tempo eu deixei de participar. Provavelmente essa divulgação, esses contatos funcionem muito bem nesse universo, nesse mundo do metal, do qual eu estou um tanto quanto afastado há um bom tempo. Já tive banda, já toquei em banda, mas não foi no cenário daqui, foi no Rio Grande do Sul. Daquele tempo já, do tempo que eu tinha banda, conheço, por exemplo, a Flash Grinder, que eu acho que é a banda mais longeva que se tem aqui na região. É a banda que tem mais discos lançados, vem construindo a sonoridade delas há um bom tempo. Tem bandas novas como a Zombie Cookbook, que é uma banda que eu gosto bastante, o Comando 47, que eu acabei de conhecer alguns dias atrás, algumas bandas da região, por exemplo, a Orquídea Negra de Lages, que é uma banda que há muito tempo toca um metal mais clássico. Deixa eu ver quais as outras bandas que eu lembro daqui. A Simetria, já assisti alguns shows da banda Simetria, mas no geral não conheço muito das bandas daqui. O que eu consigo visualizar são alguns shows que são anunciados, vejo alguns cartazes de shows, vejo o logotipo dessas bandas, vejo a listagem dessas bandas e as cidades das quais elas são provenientes. Eu vejo que é um cenário bastante forte, e que dentro do universo que ainda se mantém de certa forma a parte dos meios de comunicação tradicional, costuma se divulgar bem e costuma se sustentar através de bons eventos, pelo menos assim, vendo de fora é o que me parece. Sim, você comentou das logos, das bandas, então a gente acaba... Isso já me puxa para a próxima pergunta, a gente estava falando antes que o metal em si ele não se resume só à música, tem uma série de fatores e valores que acompanham ele, que são considerados tanto pelos músicos quanto para o público que aprecia isso. Então, assim, da tua visão de profissional, você vem da área de comunicação, você é especialista na área das artes, estética e tudo mais. Então, eu queria saber, assim, do teu mundo profissional, como é que tu enxerga a relação do metal com a arte? Bom, É complexo isso, né? Mas... Não, eu acho que é muito simples. Eu acho que a partir do momento que cada pessoa assume essa concepção de arte como uma concepção mais ampla, vai acolher manifestações, mesmo manifestações mais extremas da arte, como uma forma de arte. Então, eu acho que o próprio fato de ter crescido tocando hardcore, ouvindo metal, me fez perceber certas formas de arte que outras pessoas não considerariam arte. Porque não lhes satisfaz o gosto? E eu acho que essa é uma definição, uma restrição muito pequena, muito mesquinha para se avaliar a arte. Para mim, o metal é uma forma de arte, é uma forma muito, muito genuína,
muito peculiar de arte e, claro, como toda música é uma forma de arte. Agora, se as pessoas gostam ou não, se as pessoas consideram isso ou não arte, esse é um problema individual de cada um, né? Ele não vai deixar de ser arte porque algumas pessoas não consideram arte, né? É uma forma de expressão simbólica, é uma construção cultural permeada por uma série de valores, né? Reflete uma visão de mundo, tem uma estética muito própria, muito peculiar, tem uma série de subgêneros, tem todo um sistema econômico, cultural que lhe dá sustentação, tem uma tradição, tem uma história. Então, não há por que não considerar o metal uma forma de arte, né? E ele se expressa e se manifesta de várias formas, não só através da música, mas através de toda uma iconografia que é específica do metal, né? Toda uma temática que é desenvolvida tanto na linguagem fotográfica, quanto na ilustração, quanto nos videoclipes. Então tem toda essa parte visual que é muito característica do metal, tem uma sonoridade que é muito típica do metal, todas as suas vertentes, as suas diferentes batidas, diferentes graus de distorção, certas temáticas que são exploradas, e aí entra, eu acho que essas temáticas também são muito ricas, né, porque elas vão e voltam no tempo. Há um metal que fala sobre o futuro, há um metal que fala sobre o passado, há um metal que explora as diferentes formas de religião, tem as bandas de metal que exploram as questões sociais, né, os posicionamentos ideológicos. Tem aquelas bandas de metal que são mais focadas nos problemas da sociedade, nos problemas da civilização contemporânea, e eu acho que esse é um campo muito rico, e não vejo essa mesma riqueza em alguns gêneros que são aceitos como arte com muito mais facilidade pelas pessoas. Eu acho que o metal é um gênero muito generoso nessas coberturas. Ele costuma dar atenção para aquilo que é demasiadamente humano, e todas as áreas do nosso conhecimento são áreas de conhecimento humano e chamam a atenção. Então existem aqueles metais, né? Existem algumas bandas que fazem um trabalho mais sério, mais sisudo, outras bandas que são mais bem-humoradas. Tem bandas que se focam em aspectos religiosos, né? Tem bandas que refletem, de certa maneira, a cultura do seu povo, né? Como aquelas bandas de metal celta, aquelas bandas escocesas, aquelas bandas dos chamados países periféricos, né? Que absorvem, inclusive, aquela estética da periferia, a estética das comunidades marginalizadas desses mesmos países, e acabam incorporando isso no seu visual, acabam incorporando isso na sonoridade. Esse flerte que o metal tem também com outras sonoridades, tem com a música eletrônica, tem com o rap, tem com o punk rock. Eu acho ele um campo que, curiosamente, ele se mantém íntegro ao longo de todos esses tempos, né, desde a do fim da década de 60, né, quando começaram as primeiras bandas de metal, até agora. Ele consegue se manter íntegro e, ao mesmo tempo, dialogar de maneira fértil, de maneira pródiga, com essa série de referências que está ao redor dele, que ao mesmo tempo o mantém conectado com o mundo. Eu acho que, nesse sentido, talvez seja uma das chaves que explica, né, uma das explicações possíveis para explicar essa longevidade e esse frescor que o metal ainda mantém hoje. Bacana. Bom, eu fico... Quase não tenho mais perguntas, porque tu já foi me respondendo tudo durante, né, essas duas. Se pudesse perguntar alguma coisa ainda, talvez seria sobre como é que tu vê a relação, porque a gente está falando do cenário em si, a gente está falando das pessoas que gostam desse gênero, de como ele se adapta a diversas temáticas sociais e tudo mais. Como é que tu vê esse gênero dentro de uma cidade, né? Quais são as relações que tu consegue captar do metal com a cidade? Tu acha que ele, apesar de flertar com vários estilos e várias realidades das diversas comunidades que tem no Brasil, tu acha que ele é bem aceito, não é? Ele tem seu espaço, ou o fato dele a intenção do metal é continuar sendo underground? Porque uma fala muito constante nas entrevistas, principalmente das bandas, falta espaço para tocar, as nossas bandas não são valorizadas, né? Como é que tu avalia isso, de uma certa forma, pelo que tu chegou a frequentar no teu tempo como público, né? E a tua visão assim de fora hoje? Bom, não dá para dizer que o metal é um gênero popular. Ele não é.
né? E não sendo um gênero popular, é necessário que os próprios artistas da área, os próprios artistas do circuito, além de batalhar na construção da sua própria arte, do seu próprio trabalho, também tenham que fazer essa jornada dupla da construção do circuito. Então, cavar ou estruturar lugares para que essa música seja apresentada. Estabelecer contatos, relações com produtores, empresários, estúdios, outras bandas, públicos maiores. Isso faz parte também dessa jornada dupla do artista que lida com um gênero que não é um gênero conhecido. Ninguém vai bater, ou muito raramente alguém vai bater na porta de uma banda de metal e dizer: ei, eu gostei do som de vocês, eu acho que o som de vocês tem futuro, pode atingir um grande público, eu gostaria de empresariá-los, eu gostaria de fazer parte do trabalho de vocês que não cabe ao artista tradicionalmente fazer, cuidar da divulgação de vocês, cuidar da agenda de vocês e deixar vocês livres para fazer a música de vocês. Ora, esse tipo de coisa que acontece, ou esse tipo de assessoria que existe em áreas mais populares da música, ou poderíamos dizer até áreas mais rentáveis da música, ela não acontece no metal. Ela não acontece com o hardcore, ela não acontece com a música pesada em geral, com exceção de bandas grandes, né, e bandas que já estão em circuitos, eu poderia dizer assim, tradicionalmente mais estruturados. Metrópoles, cidades grandes, em que você tem, além de um contingente populacional maior, você tem mais universidades, você tem mais escolas de música, você tem cursos superiores de música, né, que podem dar um suporte, eu diria até mais denso, para essa cena que aparece, lojas que trabalham com essa música, lojas que trabalham com esse tipo de roupa, espaços que dão sustentação para essas manifestações, né? Inclusive espaços culturais mais plurais que absorvem igualmente aquilo que vem do metal, como aquilo que vem do candomblé, como aquilo que vem da capoeira, como aquilo que vem da cultura oriental, ou seja, esses espaços mais cosmopolitas de convivência em que diferentes manifestações culturais chamadas periféricas ou não tão conhecidas assim encontram lugar para se desenvolver. E nesse ponto eu acho que Joinville é uma cidade um tanto quanto peculiar, né? Ela é uma cidade que ela tem a cara muito limpa, ela tem a sua paisagem, é uma paisagem muito limpa, os grupos que circulam por aqui, as pessoas que fazem arte por aqui não costumam deixar marcas muito nítidas, muito perenes na cidade. A cidade acaba absorvendo essas marcas, ela acaba limpando essas marcas. De repente o próprio fato de chover bastante aqui em Joinville ajude bastante, né, a dar uma lavada na paisagem. O fato é que eu não vejo tantas marcas assim da manifestação metálica na cidade. O que eu vejo são cartazes, e aí quando esses cartazes, quando os shows, quando os eventos acontecem, esses cartazes são recolhidos. Eu vejo a moçada circulando com as suas camisetas de banda, né? Algumas vezes eu vejo essa moçada junto, outras vezes, e na maioria das vezes o que eu vejo são indivíduos isolados com as suas camisetas de banda, mas eu não vejo alguma coisa organizada, sistemática, regular acontecendo. E nesse sentido eu acredito que a coisa de fato esteja acontecendo muito mais em nichos específicos, em circuitos específicos, locais específicos, do que particularmente procurando aquela visibilidade pública, aquela visibilidade mais ampla que, digamos, o sertanejo tem, que o pagode tem, que o axé tem, que as festas são anunciadas publicamente, né, em que as pessoas se produzem para ir a esses lugares, em que há uma espécie de comoção social quando essas manifestações acontecem. Não vejo isso acontecendo no metal. Apesar de frequentar um circuito, né, como aqui a Rock Total, por exemplo, né, e procurar informações a respeito que me falem sobre esses eventos. Mas eu vejo ainda uma movimentação um tanto quanto tímida, né, para uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes. Eu acho que poderíamos sim, né, ser uma espécie de centro mais amadurecido, eu diria, né, para que essas bandas aparecessem, a partir daqui se lançassem, se constituíssem e criassem também eventos mais sólidos, mais perenes também, né. O que eu vejo são alguns festivais que acontecem aqui na região. Eu acho que alguns municípios da região talvez sejam até mais organizados nesse sentido, de conseguir promover festivais com regularidade, ano após ano. Eu não vejo isso acontecer em Joinville. Acho que Joinville teria todas as condições para que isso acontecesse.
talvez pelo fato de haver na região essa estrutura, as bandas de Joinville escoem a sua produção muito mais para atender esses festivais do que propriamente se mobilizem para criar coisas aqui. Mas sim, eu percebo que é um circuito, é um cenário que precisa ser construído também pelos artistas. Não há uma condição social, econômica que espontaneamente vá fazer com que ele apareça. A despeito dessas verbas, desses aportes que existem e que são dedicados para a área da música, eu percebo que, eu acho que não está havendo ainda um encaixe entre a produção artística musical na área do metal e aquilo que os sistemas de incentivo para a produção artística podem dar para essa produção. E eu vejo isso, eu acho que há um gargalo ali, e esse gargalo é o gargalo da contrapartida. Porque normalmente os projetos artísticos em qualquer área, em qualquer linguagem, que são financiados com dinheiro público, via financiamento direto ou via mecenato, eles exigem uma espécie de contrapartida social, né? E essa contrapartida social, ela também é fator integrante da validade e da relevância desse projeto para que ele receba esse recurso, para que ele seja contemplado com esse benefício. E claro, algumas áreas artísticas, elas têm uma autonomia estética muito grande, elas não servem para alguma coisa, né? Tem, por exemplo, uma arte que não está ali, ela não tem o seu aspecto educativo, o seu aspecto de inserção social, o seu aspecto pedagógico, o seu aspecto terapêutico tão reforçado. São artes que afirmam os valores da sua própria arte, artes que se valem por elas mesmas, artes que são feitas para si. E eu vejo o metal muito nesse campo, né? Então, normalmente as contrapartidas sociais, elas apontam para coisas que são positivas, né? Eu vou ensinar uma determinada atividade, eu vou estimular determinada atividade numa região da cidade que é carente dessa atividade. Vou sensibilizar um certo tipo de público para alguns problemas que existem. Vou chamar atenção, ou vou distribuir, ou vou fazer shows gratuitos, ou vou apresentar oficinas, esse tipo de coisa. São contrapartidas de bom moço, eu poderia dizer, né? E normalmente as contrapartidas do metal, né, ou as temáticas do metal, as abordagens do metal, elas não são de bom moço, né? E eu acho que talvez seja esse o problema. Ficaria muito difícil avaliar um projeto ou dar um grau alto de relevância para um projeto cuja banda, ou cujas letras da banda, ou cuja temática da banda é louvar o Senhor Satã, né? E eu tô aqui brincando, né? Estamos falando entre pares. Essa é uma imagem bastante comum que se faz do metal, e é uma temática bastante comum, né? O misticismo, né? O lado oculto das religiões e tal. Ou algumas vezes a própria denúncia social, que já poderia também construir outros discursos e favorecer a inserção de determinadas comunidades no debate desses mesmos problemas. Então o que eu vejo assim, existe uma parcela significativa de artistas do metal que não teriam, ou ainda não pensaram, ou não elaboraram exatamente como poderia ser essa sua contrapartida, porque necessariamente representam, desde o seu início, uma espécie de lado negro da sociedade, né? Um lado obscuro da sociedade que trabalha com os valores negativos e tal. E essa temática é muito recorrente no campo do metal. Construir uma contrapartida de bom moço, tendo como pressuposto esses padrões estéticos, fica muito difícil de apresentar num projeto e fazer com que esse projeto seja relevante, pelo menos para quem está avaliando e vai conceder para essa banda, para esse artista proponente, esse benefício. Então, eu acho que é necessária essa compreensão, primeiro, mais ampla dos gestores e daquelas pessoas que administram as políticas públicas de concessão de benefícios, de que nem toda arte gera necessariamente um tipo de contrapartida social que é igual a outras formas de arte. Há contrapartidas e contrapartidas. Da mesma forma, eu também acho que os artistas também precisam ser um pouco mais dinâmicos, um pouco mais flexíveis, no sentido de perceber que o seu trabalho artístico, justamente por ser um trabalho artístico, tem uma série de aspectos positivos que talvez não sejam devidamente explorados, né? Mesmo aqueles que abordam os aspectos mais obscuros da sociedade, né? As temáticas mais espinhosas, talvez as temáticas mais marginais. Mesmo esses
esses artistas podem ter uma contrapartida para dar, podem chamar para um debate, podem promover atividades de conscientização, de socialização, né, podem compartilhar alguns detalhes técnicos da sua produção, da sua construção, enquanto representantes de uma ideia dentro da comunidade. Eu acho que esses aspectos poderiam também ser melhor trabalhados pelos artistas. Então eu acho que é um trabalho que tem que ser feito dos dois lados, né? Tanto da parte da gestão pública quanto da parte dos artistas, de construir também um terreno mais fértil dentro dessas políticas públicas de incentivo à cultura, para que essas formas marginais também sejam contempladas, também sejam visualizadas e ganhem esses recursos que são socialmente distribuídos.